Bom, eu já falei várias vezes aqui o quanto é ruim a política de tarifas. Mas essa aqui é especialmente ruim. Sabe o que acontece? Quando você taxa medicamentos, quando você bota tarifa em medicamento, você compromete a saúde das pessoas. E isso é o mínimo que as pessoas têm que ter para trabalhar. Se o Donald Trump pensa em produtividade, porque sem produtividade o americano não se torna competitivo. Aliás, nenhum país do mundo se torna competitivo sem produtividade. Precisa ter custo baixo e produtividade. Além de qualidade, é óbvio, né? Então o Donald Trump faz um desserviço. Porque na medida que ele taxa a indústria farmacêutica, ele aumenta o preço do remédio. Certo? Veja, se a indústria farmacêutica americana não está conseguindo competir com a indústria estrangeira, é porque ela não tem preço bom, certo? Não tem preço bom. Então começa a perder mercado e o outro começa a ganhar mercado. Agora, você coloca uma taxa nesse outro que está ganhando, obviamente, você diminui a pressão sobre esse que está perdendo. E esse vai começar a aumentar os preços. Claro. Ele vai começar a aumentar o preço. No mínimo, ele vai se ver desestimulado em baixar os preços. Quem que perde com isso? O cidadão americano. Quem que ganha com isso? O governo dos Estados Unidos. O Estado. Então, o grande problema do estadunidense é acreditar que o Estado indo bem, ele vai bem. Isso é um erro. Isso é um erro. Não necessariamente. Se você trabalha, por exemplo, na Noruega, se você trabalha na Finlândia, Islândia, Suécia, talvez isso seja certo. Haja uma relação direta, né, proporcionalmente direto, né, a questão da força do Estado e a qualidade dos serviços que são oferecidos, ofertados à população. Mas no caso dos Estados Unidos me parece que não. Ali não. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque é gasto em coisas que não trazem resultado nenhum. Por exemplo, essa questão das Forças Armadas americanas, que tem que ter tudo do bom, do melhor, do maior e assim por diante. A Rússia entrou em colapso por causa disso. Investiu demais em defesa, de forma desproporcional ao PIB, e teve que refazer o seu posicionamento. Então é um grande mal isso, um grande mal. Veja, você vai tirar concorrentes e vai elevar preços. Sem falar na qualidade, né? Porque tem muitos produtos que, obviamente, são feitos fora dos Estados Unidos que têm melhor qualidade do que os Estados Unidos. Então perde em todos os sentidos. Perde em todos os sentidos e mexe num abelheiro danado, gente. A indústria farmacêutica tem um lobby muito forte. Ela tem um poder muito grande de persuasão. Entenda a persuasão em todos os sentidos. Então você tem aí o setor bancário, você tem o setor farmacêutico, tem o setor de fabricação de armas. Extremamente forte esses três. A partir do momento que você começa a criticar, a atacar o sistema financeiro, a prejudicar os negócios da indústria farmacêutica, eu não acredito que os patrocinadores da indústria de armas tenham poder para segurar essa onda. Sinceramente, não. Deus vai dizer, não, mas são os mesmos. Não, não são os mesmos. Está rachado o poder. Está rachado. Agora o cobertor ficou curto, não dá para atender todos os setores estratégicos ao mesmo tempo. E a situação dos Estados Unidos é tão ruim que, veja, por que perfurar os poços de petróleo? Por quê? Por que abrir mais poços de petróleo? Porque o dinheiro está curto. Então, quer dizer, agora eles começam a usar as reservas. Por enquanto, eles usavam as reservas do mundo, né? Vamos sugar o máximo que a gente puder do mundo. Só que agora não tem mais dinheiro, filho. Não tem mais, porque a dívida está crescendo tanto, o pagamento de juros já ultrapassou aqueles 2,6 bilhões por dia de juros. Já ultrapassou com esse pacote novo do Trump. Então como é que fica? Tem que perfurar. Tem que botar para funcionar lá as maquininhas de extração de petróleo. Tirar do seu próprio território. Até porque, a qualquer momento, o mundo vai se fechar para os Estados Unidos. A qualquer momento, o mundo está se organizando. As conversas estão acontecendo. Nós estamos falando aqui, você está me ouvindo? Os líderes estão conversando entre eles. Do resto do mundo, eles estão se organizando. E uma hora vai se dar um basta. Categórico.
em relação aos Estados Unidos. Categórico. E isso está acontecendo agora. Veja, já tem conversas entre Japão e China. Conversas entre Índia e China. O mundo está se organizando. O BRICS, o que é? A Índia ao lado da China. Mais Brasil, mais Arábia Saudita, África do Sul e assim por diante. Mas já é ali um grupo. Já é feito uma cúpula, já se encontram. Então o mundo está se preparando e vai assistir. Uma coisa específica que vai acontecer é que o tombo é o tombo dos Estados Unidos, que ele mesmo está criando. Eu não acredito na iniciativa agora do mundo. O mundo está se preparando. Não acredito numa iniciativa agora, mesmo porque não é necessário. Os Estados Unidos estão se embebedando tanto nessa história de trumpismo que uma hora eles vão cambalear e vão cair. E está bem próximo, gente. Não pensa que está longe, não. Poderia já ter acontecido agora. Né? Se não jogasse a dívida para frente, se não empurrasse com a barriga a dívida, mais 5 trilhões. Poderia ter acontecido agora. Tá? Muito bem. Então eles só aumentaram o problema, não trataram a causa do problema. E um detalhe, se a cirurgia é séria, é grave, é de risco, tem que ser escolhido um bom médico, não é verdade? O que os Estados Unidos fez? Escolheu um péssimo médico. Mas por que escolheu um péssimo médico? Por 2 motivos. Foi enganado. Outro, quer enganar. Então são 3, né? Foi enganado, quer enganar, e o terceiro, não sabem que o assunto é grave. Porque é meio que proibido falar nisso. Em fracasso, em declínio. O Donald Trump falou 6 vezes a palavra declínio no discurso de posse dele, mas é meio que um tabu, sabe? Meio um tabu, assim. Eles não gostam muito de usar as palavras que exprimem a realidade, porém são palavras duras. Como, por exemplo, austeridade. Não escuto essa palavra no discurso dos americanos. Principalmente dos políticos americanos. Não escuto essa palavra austeridade. E me diga, em cima de qual palavra que a Alemanha se refez, que o Japão se ergueu, que a China chegou onde chegou. Me diga, em cima de qual palavra? Austeridade. Austeridade, que é um mix de determinação, de disciplina, de controle. A austeridade condensa, ela reúne uma série de atitudes necessárias a quem quer dar a volta por cima, a quem quer um futuro melhor. Se não tiver austeridade, não digo que não precisa ter diversão. Não estou falando isso. Mas a diversão deve ser uma parcela, não o tempo todo. E os Estados Unidos me pareceu, todos esses anos aí, essas décadas aí que eu venho acompanhando os Estados Unidos, um país em que as pessoas vão para ganhar dinheiro fácil, para ter uma vida mais fácil, para curtir mais a vida, para ter mais opções de diversão e assim por diante. É como se os Estados Unidos fosse a Disneylândia do mundo. Tudo bem? Se essa Disneylândia fosse realmente, de fato, administrada como uma empresa séria. Porque uma empresa séria reinveste o ganho. E o que os Estados Unidos fez como nação, como Estado? Não reinvestiu, gastou. Em bobagem, em besteira, em droga, em bebida, em defesa espacial e outras bobagens. Aí não tem jeito. E, aliás, a Associação dos Farmacêuticos lá dos Estados Unidos falou: cada dólar de tarifa é um dólar investido a menos na tecnologia, na evolução, na produtividade, inclusive na redução de custos. E o empresário, ele tem uma visão muito clara. Tem alguns pilares que o empresário presta muita atenção. Pelo menos o empresário sério, né? Que é baixo custo, certo? Baixo custo, o máximo de qualidade que puder dar e satisfação do cliente. Ele consegue isso, manter o cliente com qualidade, né? Com qualidade e baixo custo, o lucro aparece. O lucro aparece. A não ser que o empresário não saiba trabalhar com uma planilha de lucro, né?
de custos. Mas, no geral, o empresário presta atenção nessas coisas. Agora, se a pesquisa na China está indo melhor, e obviamente então a qualidade vai ser melhor. Se os custos são menores, certo? Os custos são menores. Obviamente, clientes no mundo, eles não vão ter dificuldade em encontrar. E me diga, como é que a economia americana, que vai cada vez encolher mais, participar menos, o share, a participação dos Estados Unidos vai ser cada vez menor na economia global, como é que eles pretendem competir no mercado internacional? Me diga. Sim, porque por enquanto eu até sou obrigado a concordar com o Donald Trump, que o mercado americano, ter acesso ao mercado americano é um grande negócio para os países e para as indústrias. Mas a questão é a seguinte, filho, está caindo. E daqui a pouco você vai observar, o empresário vai olhar para os Estados Unidos e dizer, cara, esse paizinho só me cria problema, só me cria dificuldade. Sabe de uma coisa? Tira os escritórios de lá, tira os representantes de lá, deixem eles, cara. Deixem eles viver a vidinha deles lá, a vidinha medíocre deles. É o que vai acontecer. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Se você analisar, por exemplo, no passado, a participação dos Estados Unidos nas exportações do Brasil era o maior parceiro. Hoje não é mais. Hoje não é mais. O eixo, o comércio está se deslocando para a Ásia. E é irreversível. E é uma grande sorte do Brasil que ele tem amizade e laços comerciais com a Ásia. E não está criando problema com a Ásia. Muito pelo contrário, está se aproximando. E isso é uma coisa boa que o Brasil fez. Porque agora, daqui para frente, é isso. É lá que as coisas vão acontecer. É lá que as coisas estão acontecendo. É lá que o crescimento é pujante. Tem algumas amarras aí em relação ao dólar, mas em relação ao SWIFT, mas quando os Estados Unidos baniu a Rússia do SWIFT, ele declarou o fim da hegemonia do SWIFT. E agora com o banco chinês lá de globalização do Yuan digital, acabou também para o dólar. É por isso que eles ficam fazendo essa quantidade de besteiras aí, né, para tentar postergar o problema, pelo menos até vir o próximo presidente. Que é essa a intenção do Donald Trump. Ele sabe que a batalha é perdida, certo? Ele sabe que a batalha é perdida. Assim como os Rothschild sabiam lá na Europa que Napoleão ia se entregar. Ele sabe disso. Mas ele não quer que que ele fique com o mico, que a bomba exploda na mão dele. Então ele piora a economia. Piora a economia. Já que está quebrado mesmo, então vamos meter o pé na jaca e vamos tentar livrar o nosso. É esse o raciocínio. E você, que votou no Donald Trump, está feito um bobalhão. Está sendo enganado. É isso. Está sendo enganado. Você está acreditando numa ilusão, que o Donald Trump é especialista em criar ilusões, em sonhos. Está acreditando num sonho de América grande de novo. Não existe mais isso. Se vocês tiverem muita sorte, vocês vão ficar entre os 10 PIBs aí, nos próximos 10 anos, entre os 10 mais altos. Se vocês tiverem uma sorte muito grande. Muito grande. Então imagine se tiverem um azar que estão tendo agora de ter eleito o Donald Trump. Pessoal, querendo apoiar, está aqui o endereço embaixo, certo? Fazer uma doação. Mas você pode compartilhar, você pode comentar, você pode se inscrever, você pode se tornar membro. Você tem tanta coisa que você possa fazer, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.